pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos aprender sobre dois recursos visuais muito presentes no nosso dia a dia: gráficos e infográficos. Eles estão presentes em jornais, revistas, sites e até redes sociais, e saber interpretá-los é essencial. O tópico desta aula está alinhado com o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de acordo com o descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto e etc. Vamos começar entendendo os conceitos básicos. O primeiro deles é o gráfico. O que é, então, um gráfico? Um gráfico é uma representação visual de dados e informações numéricas. Ele serve para facilitar a compreensão de informações que, em formato de texto ou tabela, seriam mais difíceis de entender. Os gráficos podem ser apresentados em formatos variados. Os mais conhecidos apresentam os dados dispostos em gráfico de linha, gráfico de pizza e o gráfico de colunas. O gráfico de pizza, também chamado de gráfico de setores ou gráfico circular, é um círculo dividido em fatias que representam partes de um todo. Ele serve para mostrar proporções ou percentuais. Por exemplo, a divisão do tempo diário: 40% dormindo, 30% estudando, 30% em lazer. Uma dica: as fatias maiores indicam as partes mais significativas do dado apresentado. O gráfico de linha, por sua vez, usa pontos conectados por linhas para mostrar a variação de um valor ao longo do tempo. Ele é utilizado para observar as tendências ou mudanças, como a evolução da temperatura durante a semana, por exemplo. Uma dica para pensar o gráfico de linha é lembrar que uma linha crescente indica aumento, uma linha decrescente indica uma queda. Agora, o gráfico de colunas costuma representar dados por meio de colunas verticais que servem para comparar valores entre diferentes categorias. Por exemplo, as notas de alunos em uma prova. Cada coluna mostra a nota de um aluno. Todo gráfico precisa ter título e fonte. Quando os dados são criados apenas para fazer uma demonstração, dizemos que são dados fictícios ou hipotéticos. Veja um caso a seguir. Vamos ler esse gráfico de colunas. O gráfico de colunas é lido em dois sentidos, no eixo X e no eixo Y. O eixo X é o horizontal. Aí, neste caso, no eixo X temos o nome dos alunos, dos estudantes. E no eixo Y, no sentido vertical, temos as notas. Os nomes Ana, João e Carla são os rótulos. Os dados da coluna referem-se a cada um deles. Então, nós temos 3 colunas, uma coluna para cada estudante. Então, quando lemos o eixo X, observamos a altura da coluna referente a Ana, por exemplo. Qual é a altura da coluna referente a ela, comparando com o eixo das notas, que é o eixo Y, o eixo vertical? Logo, vemos que ele está ali um pouquinho acima do meio, entre 6 e 8. Então, significa que Ana obteve a nota acima de 7. Para saber quem tirou mais ou quem tirou menos, ou comparar uma pessoa com a outra, voltamos a observar as alturas das colunas. No caso, Carla teve uma nota maior, porque a altura da coluna dela é mais alta que a coluna de cada um dos outros colegas indicados no gráfico. Olhando para o eixo X, para saber qual foi a nota dela, veremos que está ali entre 8 e 10, praticamente no meio. Então, nós podemos afirmar que é próximo de 9, porque esse eixo está contando de 2 em 2, em quantidades pares de 2 em 2, né?
Para compreendermos um gráfico e realizar uma boa leitura dele, é preciso atentarmos para todas as informações disponíveis, que já costumam ser poucas. Os eixos, portanto, são fundamentais para a leitura assertiva dos dados. Observe que no eixo vertical, antecedendo os números, tem a palavra nota. Ela serve para determinar a nota obtida na prova pelos alunos, mas apresentando apenas os números pares nessa escala. Logo, cabe ao leitor analisar onde a coluna termina, de baixo para cima, e traçar uma linha imaginária até a lateral, onde estão descritas as notas das provas. Depois, observar se a coluna está mais próxima da nota maior ou da nota menor. Veja que, quanto maior a coluna, maior o valor. Dica de leitura. Observe o título, os eixos, no caso de colunas e linhas, e as legendas e os valores. Um quiz rapidinho aqui. O gráfico de pizza é mais indicado para: alternativa A, mostrar crescimento ao longo do tempo. Alternativa B, comparar valores exatos. Alternativa C, mostrar proporções entre partes de um todo. Ou alternativa D, representar eventos históricos. Bem fácil, né? Alternativa C, mostrar proporções entre partes de um todo. Agora, vamos compreender o que é um infográfico. O infográfico é uma combinação de texto, imagem e dados. Ele não mostra só números, mas também explica ideias de forma visual, tornando a leitura mais rápida e atraente, visando facilitar a compreensão das informações transmitidas. O infográfico é um tipo de texto muito comum em revistas, sites, jornais, nas redes sociais também. E por que ele é importante? Porque ele nos ajuda a entender conteúdos complexos de um jeito mais rápido e visual. Em vez de ler um texto longo, o leitor já consegue entender o assunto só olhando os destaques, ícones, números e imagens. Então, de que é feito o infográfico? Bem, nós temos textos curtos explicativos, ícones e símbolos, cores que destacam as informações, ilustrações ou fotos. Também é possível ter gráficos, tabelas e números, além das legendas para explicar os elementos. Então, observem que ele mistura a linguagem verbal, as palavras, com a linguagem não verbal, as imagens, ilustrações, os ícones, símbolos, por exemplo, para então montar um conteúdo. E tudo é organizado de forma visual para que o leitor entenda a informação com facilidade e se interesse pelo tema. Onde nós podemos encontrar infográficos, como por exemplo, notícias, uma notícia sobre desmatamento, com mapas e dados visuais. Podemos encontrar um infográfico em um manual de uso de um produto, ou em cartazes sobre saúde pública, em algumas revistas com curiosidades científicas. Então, esses são alguns exemplos em que comumente vamos encontrar infográficos aliados no texto. Então, vamos lá. Diferença entre gráfico e infográfico. O gráfico foca em dados numéricos, já o infográfico mistura textos, imagens e dados para explicar o tema. Observe o seguinte exemplo. À esquerda, vemos um gráfico de colunas e à direita um infográfico explicativo. Ambos tratam do mesmo tema, consumo de água em atividades do cotidiano. Como tomar banho, escovar os dentes, lavar roupas, lavar louça. Os dois têm o objetivo de informar e esclarecer dados ao leitor, facilitando a compreensão por meio de recursos visuais, formas, cores, símbolos. Os dois apresentam valores em litros, que indica a quantidade de água utilizada em cada atividade. E há um equilíbrio entre linguagem verbal e não verbal, com textos curtos, ícones ilustrativos e hierarquia visual. Observe também que o layout é organizado para guiar o olhar do leitor com mais fluidez. Resumindo,
O gráfico e o infográfico são gêneros distintos, mas complementares. O gráfico destaca-se pela precisão quantitativa, ideal para análises comparativas. Já o infográfico tem como ponto forte a comunicação visual integrada, sendo mais didático, acessível e detalhado. Ambos são fundamentais para o desenvolvimento da leitura multimodal, que integra texto, imagem, número e cor, habilidades essenciais na sociedade da informação. Agora que você já sabe a diferença entre gráfico e infográfico, que tal observar esses recursos na próxima vez que abrir uma revista ou um site de notícias? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula.